queria agradecer o convite do Mário. Na verdade, eu acho que, estava até falando com o Mário, que toda vez que a gente tem uma doença, ou alguém familiar doente, né? E há uns 5 anos atrás eu tive minha esposa que teve leucemia, e hoje ela está bem, na verdade. Você vê que são desafios que a vida traz, e muitas vezes a gente sempre tem que buscar o aprendizado e o ensinamento de tudo isso daí, né? O próprio Mário me disse que se não fosse pela doença não estaríamos aqui, então ele é um crescimento e vai crescendo em relação à nossa vida. Muitas vezes a gente questiona muito essa questão sobre as doenças, né? E a gente, como eu sou médico, faço parte da parte médica e também faço a parte da acupuntura, dou aula, a gente sabe o quanto é complicado você lidar com a questão das doenças, né? E ao mesmo tempo eu vim trazer um pouquinho do trabalho que a gente tem feito de outros tratamentos que hoje a gente está chamando isso de medicina integrativa, né? Então, essa medicina integrativa, ela está começando a crescer em vários hospitais e tem indicado na parte médica. E hoje faço parte da medicina integrativa do Hospital Albert Einstein e acabo dando aulas sobre a questão da acupuntura nesse setor. E se a gente for observar o conceito da medicina integrativa, ele vai falar que é a questão da cura pelo equilíbrio, né? E ao mesmo tempo a gente tem que fazer uma cura por completo em relação a corpo, mente e espírito. E muitas vezes a gente olha o paciente só fragmentado. Então, eu estou com um problema no olho, então assim, só olha o olho, né? Mas na verdade você vai perceber que o corpo é um todo. Então muitas vezes a gente fica focando só o olho, mas você vai perceber que alguns sintomas, até que ela falou sobre tontura, que tem, eu vou tentar explicar um pouquinho como a medicina oriental explica esses sintomas, para você ver que também tem uma certa integração. Tá? Isso tem alguma coisa a ver com religião também? Não tem nada a ver com religião. Não. Na verdade, a questão da acupuntura é uma medicina, né? Na realidade, eu falo para os pacientes, na verdade, que não precisa ter fé para você fazer o tratamento, mas sim você tem que fazer o tratamento, né? E aqui não tem nada a ver com a questão religiosa, tá? Mas você vai perceber que também a questão religiosa, ou mesmo espiritual, também é importante. Se você não tem nada de fé em relação às coisas, tudo fica mais difícil, né? Se você briga com as coisas, acho que a gente acaba brigando com Deus, né? Quando tem umas coisas dessas. Mas você vai perceber que a fé, a espiritualidade também faz parte da alimentação das coisas para a gente. A gente não pode desprezar, certo? Então, assim, ter fé, ir para uma igreja, rezar, tudo isso também é importante. Eu acho que isso aí não pode também dissociar isso. Tá claro? A medicina tradicional chinesa, ela, na verdade, ela é um conjunto de terapias, né? Então, a mais conhecida aqui é a questão da acupuntura, que eu vou falar um pouquinho sobre a acupuntura aqui. Mas ela também envolve as ervas, que seria a fitoterapia, envolve uma terapia chamada Moxa Bustão, que é uma terapia de aquecimento dos pontos de acupuntura. Tem a questão da ventosa terapia, que é uns copos que você puxa a pele. Eu vou mostrar umas imagens para vocês. Tem a questão... Tem a questão também da dieta. Então a dieta é muito importante. Eu vou também dar umas dicas de dieta para vocês. Tem a questão da massoterapia, treinamento de energia como Tai Chi Chuan ou Liang Kou e meditação. Então você vai perceber que o tratamento ele não pode ser focado apenas no item. Você vai ver que é interessante que você aborde todos esses outros itens em relação a qualquer doença, independente de ser uma doença rara ou não. Tá? Então, quando a gente observa na medicina chinesa, a gente vê que tem várias terapêuticas junto. Agora, é importante você entender que assim, a gente não abandona o tratamento convencional. Na verdade, hoje, com todas as pesquisas que a gente tem muitos medicamentos que são muito importantes. Então, a gente não vai fazer um tratamento só oriental ou integrativo, entendeu? Na verdade, a gente sempre usa as duas medicinas. E muitas vezes, por exemplo, a gente atua muito na questão da oncologia. Então, nós temos pacientes oncológicos tomando quimioterapia. Então, a gente atua a diminuir os efeitos colaterais da medicação.
Então, a gente faz com que a qualidade de vida do paciente melhore e tolere melhor o tratamento. Tá? E aí o que acontece? Aqui eu tenho, então, a moxa bustão, que é um calor, que é uma erva que a gente queima, que chama Artemisia vulgaris. Tem a questão da ventosa terapia, que é uma tradição muito antiga, que ficou muito famoso nas Olimpíadas, com o nadador Michael Phelps, né? Então essas manchas que às vezes aparecem nos atletas, ó, nas Olimpíadas, todas elas são tratamentos de ventosa. Na realidade, você cria um vácuo na pele, ele puxa, e obviamente forma alguns hematomas. Mas eles são excelentes para fazer com que a circulação da energia do corpo seja mais harmoniosa e também reduz a dor, por exemplo, na parte muscular. Tá? Se a gente pensar na história da medicina chinesa, é uma história bem antiga. Na verdade, ela data de quase 5.000 anos. Né? Então, nessa dinastia aqui desse imperador amarelo, foi os primeiros relatos da acupuntura. Então, assim, para um conceito teórico durar mais de 5.000 anos, significa que alguma coisa de bom ele tem. E hoje a gente está transformando o conhecimento oriental antigo e ajudando na medicina ocidental a gente associar o pensamento oriental com o nosso conhecimento alopático. E você vai perceber que a medicina fica muito mais completa em relação a isso. E aqui, as primeiras agulhas de acupuntura foram encontradas nesse período neolítico. E, na verdade, antigamente não tinha metal. Eles usavam lascas de pedra, ou espinha de peixe, lascas de bambu, né? Então, na verdade, o metal foi num segundo momento que apareceu os metais. Mas até então, eles usavam formas, digamos assim, bem mais rústica, né? Para fazer o estímulo da acupuntura. Então, aqui é a acupuntura, com a exceção das agulhas. Você vai perceber que as agulhas hoje, elas são de aço inoxidáveis, descartáveis, e elas são muito finas, ó. Se a gente comparar a um fósforo, ó, essa aqui é uma agulha normal de hospital, que a gente tira sangue ou aplica injeção. Aqui é uma agulha de costura, essa aqui é uma agulha de acupuntura. Ela é quase no diâmetro de um fio de cabelo. Tá? E ao mesmo tempo, basicamente o que a gente vai usar é a aplicação e manipulação de agulhas. Então a gente vai ter pontos específicos para fazer circular a energia. Então você viu que a gente tem hoje de manhã alguns conceitos energéticos sobre a questão da mitocôndria. Né? E você percebe que a célula precisa respirar, ela precisa ter energia. Então você vai ver que essa questão energética a gente também não pode deixar de lado. Tá? E ao mesmo tempo, antigamente a gente usava então a questão de pedras, osso, depois foi para ouro e prata, e agora a gente usa aço inoxidável. Normalmente o paciente vai sentir no ponto uma sensação de tensão, às vezes pode ter uma sensação de peso, mas a dor é mínima para colocar a agulha. Tá? E normalmente a gente deixa de 20 a 30 minutos no ambiente confortável. E aí, a acupuntura, ela tem vários tipos de acupuntura. Tem a acupuntura sistêmica, que a gente coloca a agulha no corpo, e vai ter uma acupuntura chamada scalpiana ou craniopuntura. Na verdade, tem uma técnica específica, que é uma craniopuntura japonesa, que é onde o Mário foi lá comigo no Japão, que tem uma função interessante, principalmente para quadros de dor e sequelas neurológicas. Né? E também tem a acupuntura nas mãos. Então você vai ver que o corpo pode ser estimulado de várias maneiras. Então também tem a acupuntura auricular, que as pessoas muitas vezes colocam agulhas ou muitas vezes colocam sementes. Né? Então você vai perceber que a orelha, ó, se você observar, parece um feto invertido. Então, quando as pessoas falam assim para mim, vou furar a orelha, vou colocar um monte de brinco. Na realidade, você está furando, na verdade, um microsistema que representa o seu corpo. Né? Então, se você perguntar se eu recomendo o furo da orelha, eu vou falar que tem que ter cautela. Tá certo? E aí você vai perceber que o corpo inteiro é representado dentro da orelha. E é por isso que a gente faz o tratamento, às vezes, desse tipo de microsistemas. Então você vê que a orelha, ó, parece um feto invertido, tá vendo? Foi assim que começou a estudar a questão auricular. Né?
E, ao mesmo tempo, essa questão auricular você pode fazer em crianças, pode fazer em adulto, pode fazer em qualquer idade. Na verdade, não tem idade para você começar o tratamento com acupuntura. Existe a acupuntura escalpiana, que são esses pontos aqui, que na verdade são pontos colocados na cabeça, né? E, ao mesmo tempo, eu vou ter pontos relacionados aos órgãos do sentido. Então, eu vou ter um ponto aqui, ó, referente ao olho, um ponto do nariz, que são microsistemas, que é onde a gente consegue tentar atuar nas estruturas que a gente precisa tratar, né? E aqui você vai ter, então, fotos colocando agulhas na cabeça, tem crianças que podem ser agulhados, né? E esse daqui que eu vou mostrar agora é o professor Yamamoto, que é um médico japonês que desenvolveu essa técnica de craniopuntura. E nessa oportunidade o Mário foi lá para ser tratado com o professor, ó, colocou as agulhas, né? É você, umas agulhas aqui. Aqui o professor examinando o Mário, colocando as agulhas, tá? E aí o que acontece? O Mário, na verdade, ele me procurou com essa questão da perda visual. Na verdade, eu conheço o pai dele, que é médico, que foi meu aluno de acupuntura, e me perguntou o que eu podia fazer para tentar ajudá-lo na questão da perda visual, né? Aí eu falei para ele, olha, obviamente por ser uma doença muito rara, a gente não tem tanto contato sobre a questão do Leber, né? E aí o que acontece? Está dando um probleminha. A acupuntura, na verdade, o conceito teórico da acupuntura é que eu vou tentar trazer um pouquinho em uma hora para vocês poderem entender onde a acupuntura ou as outras medicinas podem ajudar no tratamento de qualquer doença, não só a questão do Leber, tá? Uma das coisas importantes é que ele tem uma ação de prevenção de doenças, que isso é uma coisa muito legal. A questão também de curar ou aliviar as dores, tanto agudas ou crônicas. E também a gente consegue abordar o quadro também emocional. Então, você vai perceber que muitas doenças, eles desequilibram a nossa parte emocional, né? Seja ela por uma questão de ansiedade, seja ela por preocupação. Muitas vezes as emoções que a gente geram também podem vir a piorar a doença. Ela pode gerar a doença, mas também pode vir a piorar a doença. Então, a abordagem terapêutica da acupuntura, ela pode ter de vários níveis. Muitas pessoas acham que a acupuntura só serve para tratar a dor, né? E você vai perceber que, assim, é uma boa ferramenta para a dor, mas ela também pode ser abordada de uma visão um pouco mais geral. E aí eu vou começar a falar um pouquinho como é que a acupuntura vê toda a questão do nosso adoecimento. Então, por que a gente acaba adoecendo, né? Então, para você poder entender esse processo de adoecimento de uma visão um pouquinho diferente da nossa alopatia. Na realidade, na acupuntura, tudo começa na parte energética, que é uma área que a gente não está habituado a cuidar, tá certo? Aí ela caminha para o funcional até chegar na fase orgânica. E na fase energética, o paciente pode ter sintomas de fadiga, cansaço, falta de energia, palidez no rosto, desatenção e memória fraca. Só que nesse momento, os exames laboratoriais estão todos normais. Então é uma situação que você fala assim, estou ando muito cansado, preciso tirar férias, né? E para a acupuntura, todos esses fatores são fatores que podem desequilibrar o corpo. Então está aqui, ó, excesso ou falta de trabalho, excesso ou falta de atividade mental, atividade física e sexual. Então, fazer exercício consome energia? Consome se for em excesso. Mas também se você não fizer nada, é ruim. Trabalhar muito é ruim, não trabalhar nada também é ruim, né? A questão da alimentação e respiração são duas coisas muito importantes. E aí, viu que aquela questão do alcoolismo, do tabagismo, são coisas que interferem no prognóstico da doença. E na acupuntura, essa questão da alimentação, ela é muito importante. Então, a questão da poluição, contaminação de alimentos. A gente também tem influência de fatores externos, como o frio, calor, a umidade, a secura. Então, às vezes, em ambientes muito frios, com ar-condicionado, tem pessoas que começam a espirrar, começam a ter dor no corpo.
são fatores de adoecimento. Tá? Os traumas, que envolvem trauma físico ou emocional, e todo sentimento emocional que a gente produz também consome energia. Então, assim, medo, insegurança, raiva, tensão, preocupação, melancolia, tristeza, tá certo? Que são sentimentos que hoje a gente tem bastante, ó, estresse, ansiedade, né? E com isso você começa a ter uma alteração chamada funcional ou inflamatório. E nessa alteração funcional, eu posso vir a ter perda da acuidade visual, gastrite, refluxo, altera o intestino, o início do diabetes, hipertensão, quadros de tendinite, quadros de alergia, problemas dermatológicos, neurite, tontura, depressão, insônia, as TPMs. E eu posso ter dor desde a cabeça até o pé. Certo? E nessa fase, os exames podem continuar normais ou começam a ter pequenas alterações. A glicemia aumenta, a colesterol aumenta, os hormônios alteram. Só que a parte anatômica está normal. Então, quando eu faço exames, eu não consigo ver nenhuma lesão anatômica nessa fase funcional. Eu falo que a nossa medicina começa a olhar o paciente daqui para frente, ou seja, da parte funcional para frente. A gente quase não valoriza a parte energética, né? E ao mesmo tempo você vai perceber que a parte energética também é importante no processo de adoecimento. E aqui a fase orgânica é quando eu tenho a degeneração orgânica da estrutura, é onde começa a faltar nutrição e oxigênio. E aqui é onde eu vou ter o AVC, a lesão do nervo óptico, artrose, hérnia de disco, posso ter um infarto e até o câncer. Nessa etapa, os exames se alteram. E aqui, como médico, preciso saber se tem ou não indicação cirúrgica, né? Então, essa é uma visão importante para vocês terem, que a doença, na verdade, antes de ter a lesão de fato, ela começa antes no processo energético. E aqui você vai ver que toda vez que eu tenho um bloqueio da energia dos canais, ele pode aparecer com dor. Então, às vezes, um primeiro sintoma de desequilíbrio é dor. Então, eu começo a ter dor no cotovelo, dor no joelho, entendeu? Dor na lombar, que muitas vezes a gente só trata com anti-inflamatório ou analgésico. Mas muitas vezes você vai perceber que já é o fluxo energético, já bloqueando os canais. Tá? E aí o que acontece? Para a acupuntura, a fraqueza hereditária também é importante. Então, há 5.000 anos, ele não tinha conhecimento de genética, de DNA. Mas ele falava que os pais herdavam as energias para os filhos, entendeu? Não? Então, quando você dá à luz a uma criança, você está dando a sua energia para aquela criança. Então, todas as doenças genéticas relacionadas têm a ver com a energia dos pais, né? Então, por isso que a qualidade da energia dos pais é importante na hora da gestação e do parto, né? E aí, isso é uma coisa que a gente está começando a observar, as doenças relacionadas à genética. Tá? Também as doenças crônicas podem consumir energia. Tem também o ambiente externo, então assim, a secura, muito calor, muito frio, muita umidade ou muito vento, são coisas que tem que tomar cuidado, que pode também gerar um certo desequilíbrio interno. Tem a questão da alimentação. Então assim, hoje a gente tem a possibilidade de comer tudo que está, digamos, no shopping, nos restaurantes, né? E você vai perceber que muitos alimentos são muito calóricos, né? Na acupuntura, eu vou mostrar que a questão do consumo excessivo de leites e derivados não é muito bom. A questão da farinha, a questão dos doces, né? São coisas que muitas vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado na questão do consumo. Então, as frituras, né, são muito ruins. Também o excesso de trabalho. Então, as pessoas hoje andam muito estressadas, sobrecarregam. Então, faz 10.000 coisas ao mesmo tempo, né? Então, isso também consome energia. A questão da atividade sexual excessiva. Então, às vezes, após uma relação, o paciente refere que começa a ter dor de cabeça, tem muito cansaço. Então, tem que começar a observar se acaba não tendo um certo consumo a mais da energia. Tá? Excessos de partos, abortos, cirurgias, tudo isso faz com que você tenha sangramento
E todo sangramento tem um pouco de perda de energia. Então, a própria mulher na menstruação, a menstruação é uma coisa fisiológica, mas você vai perceber que tem muitas mulheres que depois da menstruação sentem muito cansaço. Porque muitas vezes a perda sanguínea também está perdendo energia. Tá? E a outra questão muito importante é a parte emocional. Então, a parte emocional na acupuntura a gente valoriza bastante. Bem, eu trouxe um pouquinho do conceito inicial dessa teoria de 5.000 anos, que se chama Teoria dos 5 Elementos. Essa teoria é baseada nos 5 elementos da natureza. Ó. Água, madeira, fogo, terra e metal. Esses 5 elementos precisam sempre estar em equilíbrio na natureza. E vocês vão perceber que eles têm uma relação importante, que eles seguem 2 leis. A primeira lei que ele chamou de geração, porque a água é que gera a madeira. Tá certo? Depois você vai ver que a madeira alimenta a fogueira. Então, para eu poder deixar fogo aceso, eu ponho a lenha. A madeira, a fogueira acesa, quando ela apaga, sobra a cinza, que é a terra. Dentro da terra se criam os metais, por exemplo, o ouro. E todo metal eu derreto ele numa forma líquida, semelhante à água. Tá? E a segunda lei é a lei da dominância, porque a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira tem um tronco e a raiz penetra na terra e consome todos os nutrientes da terra, e a terra represa a água ou chupa a água. Por que eu estou contando essa história? Porque eu acho que isso daqui é uma coisa interessante para vocês entenderem todos os sintomas que podem aparecer no corpo. Porque na acupuntura, cada elemento representa um órgão do corpo. Então a água vai representar seu rim e a bexiga, a madeira é fígado e a vesícula, o fogo é o coração com o intestino delgado, a terra é o baço pâncreas e o estômago, e o metal representa pulmão com o intestino grosso. Então o chinês fez uma relação de cada órgão e víscera com um elemento. E aí eu vou dar uma pincelada em cada órgão para vocês entenderem aonde eu explico a questão, por exemplo, das doenças oculares, as doenças de insônia, por exemplo, né? A questão dos tremores. Vou tentar justificar um pouquinho baseado na teoria da acupuntura. Então, o primeiro elemento que eu vou falar é sobre o rim na acupuntura. E o rim na acupuntura representa a água. E uma das grandes funções do rim é que ele armazena a nossa energia. Então, para os chineses, o principal órgão, como se fosse uma bateria do sistema, é o rim. E esse rim, ele armazena a energia do alimento e da respiração, e você tem uma energia ancestral dos pais, que é o DNA, que é a genética. Então, toda a questão energética do corpo, para a acupuntura, tem a ver com essa questão do rim. E aí, quando a gente nasce, a energia é plena, e ao longo da vida, essa energia está sendo consumida. Então, quando a gente tem 18 anos, a energia é plena. Com 30 anos, já tem uma certa queda. E se a gente chegar nos 90, ela é menor ainda. Se você observar todo o processo de envelhecimento, ó, você vai perceber que aos poucos nós estamos perdendo água, nós estamos secando. E se você observar todas as articulações do corpo, começa a perder líquido. Você começa a ver o cérebro, começa a atrofiar. Então a gente começa a secar, na verdade a gente começa a perder água. E na acupuntura, esse rim é importante para a memória recente, então a memória começa a falhar. A cor do cabelo, então quando o meu cabelo fica branco, começa a ficar mais fino e cai, para a acupuntura a gente fala que ele está ficando velho, está ficando com baixa da energia do rim. Ele também dá energia para a parte auditiva, por isso que pode ter perda auditiva e pode ter zumbido. Ele cuida também da parte sexual, podendo ter perda da audição, perda da libido e diminuição da impotência e ejaculação precoce, faz você ter vontade de fazer as coisas, e ele tem uma relação direta com os medos e as inseguranças. Então, a pessoa começa a sentir mais medo, começa a ficar mais inseguro, e pode vir a ter síndrome do pânico. Esse rim também cuida da parte urinária, então o paciente pode ter histórico de cálculo renal,
infecção urinária, a questão de coluna e joelhos, problemas ósseos e dentários, aparecendo a questão de osteopenia e osteoporose. E na gestação, esse rim é muito importante, porque a mulher ela precisa ter água para o nenê brotar e germinar. Então, para ele poder crescer, ele precisa ter água, né? Então, é um pouquinho isso que a gente olha quando a gente fala na energia do rim. Você vai ver que ele comanda várias estruturas. Quando a gente fala na questão do fígado, que é a madeira, ele tem uma função na acupuntura que toda vez que você fica nervoso, irritado, tenso, estressado, você joga isso para o seu fígado. E o fígado, por ser madeira, ele pega fogo. Por isso que quando você está nervoso, seu sangue ferve. Você vai explodir de raiva. Você quer matar um na sua frente. E aí você fica igual esse boneco aqui, ó, querendo matar um na sua frente. Então você vai ver que o rosto fica vermelho, fica com uma sensação de querer matar um na sua frente. Por isso que toda vez que você bebe, você sente que o calor esquenta o corpo. Tem pessoas que ficam com o rosto muito vermelho. E todo fogo, quando você vê na natureza, ele produz vento. Então, quando você está perto de uma fogueira, você sente uma corrente de ar. E esse vento parece estar saindo fumaça pelas ventas. Tá certo? E é isso que explica na acupuntura a sensação de tontura e tremor. Então, toda vez que eu tenho o meu fígado alterado energeticamente, ele vai produzir vento interno, gerando tonturas e tremores. E se essa energia sobe muito rápido para a cabeça, vai gerar as cefaleias ou enxaquecas. Tá? Na acupuntura, o fígado também nutre os tendões, as unhas e ligamentos, podendo dar micose nas unhas, então as unhas ficam fracas. E os olhos são uma forma que demonstra para a acupuntura a questão do fígado. Então, olho vermelho, olho seco, visão turva, na acupuntura tem uma ligação direta em relação ao fígado. Tá? Esse fígado também cuida do seu poder de raciocínio. O raciocínio pode ficar mais lento, ajuda a pessoa a tomar as decisões, fica uma pessoa mais indecisa e pode alterar o sono, tendo um pouco de insônia. E o paciente vai acordar no horário do fígado, que é da 1 às 3 da manhã. Então esse é um horário que às vezes ele não consegue dormir ou acaba acordando. Tá? Ele também controla a parte ginecológica e hormonal nas mulheres. Então, com as mulheres que têm muita cólica, tem muito fluxo ou pouco fluxo, e TPM está vinculado com a questão do seu fígado. Né? E aqui, na acupuntura, a gente fala para evitar alimentos que geram mais calor ou mais fogo. Então, entre o café, o chocolate, a carne vermelha, a bebida alcoólica, o cigarro, a fritura e a pimenta. Então, para a acupuntura, não basta tirar só o álcool, tá certo? Ou muitas vezes o cigarro. Para a gente fala que alimentos que são muito quentes também pioram. Então não adianta ser também, eu não bebo, mas eu como uma caixa de chocolate, entendeu? Ou eu como um churrasco inteiro. Então você vai perceber que todos esses alimentos também acabam influenciando na energia do seu fígado. Tá? E aí, se você for observar, isso aqui é um desenho, obviamente que nem todos vão conseguir visualizar isso aqui, mas o meridiano do fígado, ele começa bem no dedão do pé, o meridiano do fígado. Por isso que muitas vezes a unha do dedão do pé fica comprometido. Né? E ele vai terminar bem no topo da cabeça. Só que antes disso ele passa nos olhos. E isso é uma descrição há 5.000 anos. Então o trajeto do fígado, ele começa no dedão do pé, tá certo? Passa pelo fígado, vai pela cabeça, sobe no ápice da cabeça e passa nos olhos. Por isso que muitas dores de cabeça, o paciente refere dor nos olhos e às vezes refere que está puxando a cabeça. Então, quando tem esses tipos de cefaleia ou enxaqueca, a gente fala que tem que tratar o fígado. Então, você vai ver pessoas que muitas vezes sofrem de enxaqueca crônica e que muitas vezes tem que trabalhar essa questão do fígado na acupuntura. Tá? Você vai ver aqui, por exemplo, esse é um outro meridiano, que é o da vesícula biliar. O paciente pode ter dores de cabeça nessa região temporal.
Então ele refere uma dor assim bem próxima aqui do olho, uma região temporal. Que fígado e vesícula na acupuntura tem uma ligação energética muito relacionada. Fora essa dor de cabeça, o paciente pode ter dor nas pernas, como uma dor ciática, que irradia por trás das costas, da nádega e as pernas, tá? Devido ao trajeto do meridiano. Aí o terceiro elemento é o fogo, que representa o coração. Então você vai perceber que o paciente começa a desequilibrar, então começa a perder a água, começa a produzir fogo, e esse fogo na acupuntura tem a ver com o coração e o intestino delgado. E uma das funções do coração é que ele regula o batimento cardíaco. E isso pode gerar o quê? Taquicardia ou arritmia. Não sei se vocês perceberam que uma das associações que o paciente pode vir a ter é problemas cardiológicos. Então essa é a ligação relacionada à acupuntura. Só que na acupuntura, esse coração tem uma função muito importante, que ele rege toda a nossa mente e a nossa consciência. Então tudo o que passa na nossa cabeça, o pensamento, rege a questão do coração. Porque o chinês fala que o coração na acupuntura representa o imperador. Então quando a gente pensa alguma coisa, depende desse fluxo da energia do coração. Quando o meu coração não está muito bom, gera o que o chinês chama de confusão mental ou mente turva. Então parece que eu vivo com uma névoa dentro da minha cabeça. Então tudo fica muito confuso, tá certo? Eu não vejo clareza para a minha vida, eu fico meio perdido, né? E uma das coisas que a acupuntura ajuda a fazer é clarear a mente. Um sinal de que essa energia do coração não está muito boa é quando você examina a ponta da língua do paciente e ele vai estar com uma língua bem vermelha na ponta. E esse coração está atrelado diretamente ao seu grau de ansiedade. Então a pessoa fica muito ansiosa. As pessoas muito ansiosas têm a ver com essa energia do coração. E uma outra coisa que interfere é o sono, podendo ter insônia com muitos sonhos. Tem pacientes que desenvolvem varizes e podem aumentar a transpiração. Então tem pessoas que transpiram muito nas mãos, muito nas axilas, ou transpiram muito mais do normal. Então mostra que tem essa certa alteração relacionada ao coração. Tá? O outro elemento, que é o quarto, já estamos terminando, que a gente tem 5 elementos, é o elemento terra, que representa o baço, o pâncreas e o estômago. E essa energia é muito importante, porque está relacionada com a nossa digestão dos alimentos. Então toda vez que a gente come, a energia tem que ir para subir e descer. Então, aqui olhando uma pessoa, quando a energia tem que chegar na cabeça e para os pés, depende muito desse funcionamento desse sistema baço, pâncreas e estômago. Tá? Quando esse sistema começa a falhar, a energia começa a bloquear no meio do caminho e vai formar as nossas distensões abdominais, ou nossa gordura abdominal. Então, toda vez que a energia bloqueia em determinada parte do corpo, ele vai se transformar em massa. Tá? E por isso que quando esse sistema não está muito legal, uma das coisas que pode gerar é a obesidade. Então, são pacientes que falam assim, nossa, eu tenho dificuldade para emagrecer. E um sinal de que esse sistema não está funcionando bem, o paciente tem muita vontade de comer doce. Então, a vontade de comer doce é um sinal de que esse sistema não está legal. Né? Ele também pode gerar uma coisa relacionada à nossa digestão do alimento. Então, na acupuntura, quando você come um alimento, você passa por um processo de purificação do alimento. Você absorve o que é puro e elimina o que é impuro. Por isso que a comida é muito importante. E a respiração também é importante. Então, saber respirar e saber comer são duas matérias-primas para a fabricação da sua energia. Quando você não está muito bem, você começa a reter no seu corpo impurezas. Como é que eu sei que eu tenho impurezas? Quando você produz gases, quando você acumula gordura e você retém líquido no corpo. Então, às vezes chega no final do dia, as pernas estão inchadas, as mãos estão inchadas, ou acorda de manhã com os olhos inchados. Né? Toda vez que eu retenho umidade, é sinal de que eu estou retendo impureza.
Esse sistema é muito frágil porque se eu tenho excessos de preocupações e pensamentos, se eu tenho erro alimentar e excesso de trabalho, ele enfraquece o sistema. Então, por isso que pessoas que pensam muito, muitas vezes têm muita vontade de comer doce. Tá certo? E toda vez que você fica muito tenso, raivoso, estressado, você ataca o fígado. E o fígado, por ser madeira, consome a energia da terra, que é do baço pâncreas. E vai dar dor de barriga, vai dar gastrite e refluxo. Porque a energia do estômago sempre tem que descer. Quando ela sobe, gera o refluxo ou gastrite. Então, a acupuntura, a gente olha o corpo como um todo, na medicina chinesa. A outra questão que pode gerar é fraqueza muscular e hematomas. Então, o paciente às vezes começa a formar hematomas no corpo sem bater, sabe assim, quase não bateu, mas forma um hematoma. Isso é um sinal de que esse sistema também não está legal. E aqui a gente fala para tomar cuidado com leites e derivados, gordura, fritura, doces e farinha branca, que é o glúten, né? Então, isso a medicina chinesa já fala há muito tempo. E hoje a nossa medicina está começando a observar isso. Pacientes com intolerância de leite, intolerância ao glúten. E você vai perceber que isso interfere muito na energia do alimento. Então, você também tem que tomar cuidado no que você está comendo. Tá? E aí, o último elemento está relacionado com o metal, que representa pulmão e o intestino grosso. Esse pulmão, na acupuntura, cuida da respiração, podendo ter problemas de tosse, falta de ar, mas ele também mexe com a questão do funcionamento do nariz. Então, toda vez que você tem coriza, obstrução nasal, perda de cheiro, está relacionado com o sistema do pulmão. Ao mesmo tempo, esse pulmão cuida da nossa imunidade. E você começa a ter quadros de alergias ou infecções. Então, quadros de rinite, quadros de alergia, pode estar atrelado a esse sistema. Esse sistema também altera a parte da função do intestino, tendo constipação ou alteração do ritmo intestinal. Então, vai ter pacientes que têm intestino preso e vai ter pacientes que têm diarreia. Esse tipo de quadro não é legal. O ideal é que você vá uma vez ao banheiro, todos os dias, numa frequência diária, tá certo? Com a consistência das fezes normais. Se as suas fezes estão mudando, significa que tem alguma coisa alterada. E, ao mesmo tempo, ele também cuida de quadros dermatológicos. Então, uma das coisas que pode aparecer são problemas de eczema, problemas de psoríase, problemas de alteração de pele. Né? E a emoção vinculada com o pulmão é a tristeza. Então, eu vou só resumir nesse último slide aqui sobre a questão da importância de você observar o corpo de uma forma global. E na acupuntura, cada elemento representa, na verdade, uma cor e um sabor. Então você vai ver que o rim, que é a água, está relacionado com a cor preta e o sabor salgado. Então o paciente que tem deficiência de rim, às vezes quer pôr mais sal na comida. O fígado está relacionado com a cor verde e o sabor ácido. Tem pessoas que gostam de espremer um limão e tomar só água com limão bem ácido, entendeu? Então significa que a energia do fígado não está muito legal. A cor do coração é o vermelho e o sabor é amargo. A questão da terra é o sabor doce e a cor amarela. E o do pulmão está vinculado com a cor branca e o sabor picante. Então você vai perceber, por exemplo, que os melhores chás para você tomar para gripe tem sabor picante. Geralmente a gente coloca agrião, a gente coloca alho, a gente põe gengibre, que é tudo mais picante para fortalecer o pulmão. E a dica que eu deixo para vocês é que quando vocês forem fazer o prato, que ele seja bem colorido. Misture todas as cores possíveis no alimento, porque com isso você vai estar fortalecendo os 5 órgãos. Ao mesmo tempo, quando você observa uma comida oriental, por exemplo, japonesa ou chinesa, todas elas são muito coloridas. E ao mesmo tempo elas misturam os sabores. Então quando você vai comer um sushi, por exemplo,
ele tem todas as cores dos 5 elementos. Ó. Tem a cor preta, que é a alga, tem o arroz, que é branco, tem o ovo, que é o amarelo, tem o vermelho, que é o gengibre, tá certo? E tem aqui o verde, que é o pepino. Então, todas as cores estão no mesmo alimento. Então, quando você come um alimento desse, você percebe que você não se estufa. Você come muito bem e sai muito bem de um restaurante oriental. Então, você vai ver que a culinária oriental ela é muito indicada para qualquer qualidade de vida em termos de dieta que você queira fazer. Tá? E a última, uma outra dica é observar a temperatura dos alimentos. Não comer só alimentos frios e crus. Então, comer só salada não é muito bom. Quando você vai comer comida japonesa, normalmente você tem o sushi e o sashimi, que são comidas cruas, tá? E frias. Só que ao mesmo tempo ele serve o gengibre, serve a sopa, serve a raiz forte, serve o chá para aquecer o alimento. Então você sempre tem que equilibrar o alimento na temperatura. Você não pode comer só salada e também não pode só comer coisa quente, entendeu? Então você tem que equilibrar as duas temperaturas. Que aí vem uma teoria chamada Yin e Yang, que é uma teoria da acupuntura que mostra o equilíbrio entre o calor e o frio. E aqui eu mostro que os 3 brancos a gente tem que tomar cuidado, ó, que são os leites e derivados, a farinha de trigo e o açúcar. Os 3 brancos, na acupuntura, a gente pede para o paciente evitar. Se você estiver numa fase de doença ativa, aí você tem que cuidar mais da alimentação. Então, para você não se prejudicar com essa matéria-prima do alimento, entendeu? Porque ela é fonte de energia. E ao mesmo tempo, que horas que eu tenho que comer? Então, na alimentação, a gente tem o café da manhã, o almoço e o jantar. E na acupuntura, a gente fala que você tem que comer o café da manhã igual um rei ou uma rainha e não dividir o alimento com ninguém. No almoço, coma que nem um príncipe ou princesa e divida o seu alimento com seu melhor amigo. Tá certo? E na janta, você tem que comer igual um mendigo e ter todo o alimento para o inimigo. Então, o melhor horário para se alimentar é de manhã. Então, você não pode sair de casa correndo, não tomar café da manhã, almoçar pouco e chegar em casa jantar igual um boi, entendeu? Não. Porque esse é o pior horário para você comer. Então, se você quiser começar a melhorar a alimentação, você precisa começar a melhorar o horário de alimentação. Tá? E aqui, eu vi que ela mostrou um gráfico sobre a questão de luto e, na verdade, dá para aplicar na questão da doença. Então, toda vez que a gente pega um diagnóstico de uma doença ou uma pessoa morre, você vai ver que a gente tem umas fases psicológicas que a gente passa. E a gente passa primeiro por uma fase de negação, uma segunda fase que é a raiva, depois a gente entra numa depressão, que ela falou assim, um vale que a gente desce no canyon, e aquilo ali, depois a gente sai para uma aceitação e aprendizado. Então tudo que a gente passa, muitas vezes, a gente passa por essas etapas. Só que nessa fase, muitas vezes, na depressão, a gente acha que não tem mais solução. A gente fica muito triste, entendeu? E ao mesmo tempo, você tem que saber que a gente tem que ter forças para passar e superar isso, para poder aceitar e aprender com a doença. Eu queria deixar uma última mensagem sobre a questão de adoecimento, que é como eu encaro os problemas. Então, muitas vezes, a gente acha que o que a gente tem é um grande problema, né? E, ao mesmo tempo, os familiares também acabam gerando isso. Mas você vai perceber que a gente não pode sofrer com problemas que não existem ainda. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é se realmente o problema existe. Porque, às vezes, eu já estou lá na frente, já sofrendo, entendeu? A outra pergunta que eu tenho que fazer para um problema, se realmente ele é meu mesmo. Ou eu acabo comprando muito o problema dos outros. E às vezes eu acabo me preocupando muito mais com o outro do que comigo. Tá certo? E toda vez que eu tenho um problema meu na minha mão, eu só tenho 2 saídas. Ou eu resolvo o problema e ele acaba,
ou eu não consigo resolver. Tá certo? Então eu resolvo o problema ou eu não estou conseguindo resolver. O que eu fico mais nervoso são os problemas, ou mais tenso, são os problemas que eu não resolvo. E aí eu vou perguntar se para resolver necessita tempo. Porque tem coisas que eu não vou fazer hoje. E só vai ficar pronto daqui a um tempo, por exemplo. Então você vai fazer o curso, vai durar 1 ou 2 anos, e esse tempo é necessário para que aquilo termine. Ou você vai fazer uma reforma, vai durar 1 ou 2 anos, mas é tempo necessário que termine. Então esse tempo é necessário para que o problema se resolva. E para isso eu preciso ter paciência. Tá certo? Só que eu tenho problemas, por exemplo, como uma doença rara, que eu não resolvo e percebo que nem o tempo às vezes vai resolver. Tá certo? Aí eu falo que todos os nossos problemas que não têm solução, eu não chamo mais de problema. E passo a chamar isso de situação de vida. Qual que é a diferença? O problema a gente busca uma solução. Agora a adaptação, eu sou obrigado a buscar, a situação eu sou obrigado a buscar uma adaptação. Então, se você conseguir, das suas dificuldades, conseguir se adaptar ao estilo de vida, você vai perceber que você tira um caminhão de problema nas costas. Ah, eu não consigo enxergar, não consigo fazer as coisas. Isso realmente tem. Mas a gente consegue fazer as coisas. Você vê o Mário, está fazendo mestrado, está fazendo todas essas coisas de organização, e você fala assim, poxa, ele não enxerga nada. Eu tenho um paciente que também ele tem deficiência visual, mas ele já nasceu com deficiência visual. E a profissão dele é fazer jogos de computador para cegos. Né? E a esposa que enxerga fala assim, doutor, se você for jogar contra ele a corrida de Fórmula 1, você perde. Né? Porque tem um carrinho que dá para olhar, mas ele faz tudo através da audição. E ele ganha de qualquer um sobre isso aí. Então, assim, às vezes a gente precisa fazer igual esse passarinho, às vezes. Então, a gente não consegue, às vezes, sentar as pernas direitinho, a gente tem que abrir as pernas para poder se adaptar. Então, as vidas é um pouco isso, né? Você tem que trazer esse tipo de adaptação, muitas vezes, porque se você ficar brigando para tentar resolver um problema, uma situação, você perde muita energia. Então, por exemplo, um outro exemplo de situação é o trânsito de São Paulo. No trânsito de São Paulo você não resolve. Não adianta você ficar nervoso com o trânsito. Você tem que adaptar ao trânsito. Então você vai de bicicleta, você vai de Waze, você vai de Uber, entendeu? Você pega um táxi. E isso é mais ou menos o que também temos que fazer com, às vezes, algumas doenças. A gente tem que se adaptar à situação que a gente está vivendo. E eu queria só tirar essa questão que a acupuntura não é por prego, os pontos de acupuntura, que não é fazer, tipo, pegar um porquinho da Índia cheio de espinho e jogar no paciente, tá certo? Fazer voodoo, tá certo? Por um monte de pontos, assim como o voodoo. E, na verdade, hoje a acupuntura é uma especialidade médica, é reconhecida pela Associação Médica, e é uma forma de tratamento a mais que a gente tem, não só para a questão do Leber, mas é para uma doença geral. Tá bom? Obrigado.